Olá, bom dia. É, Meu nome é Marcela, eu sou sócia do Campus Melo na área de seguros e resseguros. A gente vai começar agora o nosso webinar. Eu estou aqui com a minha sócia Jaqueline. A nossa intenção hoje é falar um pouquinho sobre as recentes mudanças regulatórias que a gente tem visto, publicadas pelo CNSP, SUSEP e ANS, e como elas têm um impacto interessante, tendo em vista a pandemia que a gente está vivendo no momento. Eu e a Jaque vamos falar sobre alguns temas dessas novas normas que foram publicadas pela SUSEP recentemente, sobre contratação de seguro em moeda estrangeira, alterações que foram trazidas pela resolução CNSP 380 para 168. Vamos falar um pouquinho também sobre o sandbox regulatório, o cliente oculto introduzido pela SUSEP, registro de operações pelas seguradoras, documentos digitalizados. E também, por fim, nós vamos abordar aqui alguns temas que a gente tem visto com bastante frequência relacionado à alteração de projeto de lei para alteração do Código Civil, com relação a seguros de pessoas, prazos para as AGs, e alguns outros temas aí interessantes. Eu vou passar a palavra agora à Jaqueline, que vai começar a apresentação. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos me ouvindo. Bom, como a Marcela falou, nesse momento nós estamos todos sendo bombardeados por notícias, informações, e nós, advogados, a cereja do bolo, a gente também acaba recebendo várias normas, leis, medidas provisórias e etc., que acabam eventualmente até confundindo a gente, não sabendo exatamente como que a gente vai aplicar. A SUSEP publicou algumas normas recentemente, não só a SUSEP, como a ANS. Então, nós vamos tratar aqui de forma breve de algumas dessas normas, tentando trazer para vocês os principais impactos disso nesse tempo que a gente está agora da Covid-19, declaração de pandemia e etc. Bom, a primeira, como a Marcela falou, é sobre a contratação de seguro em moeda estrangeira. A resolução CNSP 197, ela trazia até 31 de março algumas normas, algumas regras específicas para contratação de seguro em moeda estrangeira. Isso servia para alguns ramos específicos. E esses ramos específicos estavam na circular SUSEP 392, como ainda estão. Mas vamos lá. Então, a resolução 379 de 2020, que entrou em vigor ontem, dia 1º de abril, ela alterou o artigo 2º da 197 para remover a questão dos ramos, sub-ramos e modalidades que poderiam ser contratados em moeda estrangeira. A circular 392, só como exemplo desses ramos, seriam crédito à exportação, riscos nucleares, transporte, alguns relacionados com responsabilidade civil, como de Enol, quando o tomador, né, a empresa onde aqueles segurados, os diretores e administradores trabalham, têm ações ou títulos de dívidas no exterior, o seguro carta verde, que é com relação à movimentação de automóveis no Mercosul, seguro de hangar, compreensível portuário, enfim, diversos ramos que estão ainda na circular 392 e que agora, com a alteração da 197, não vão mais valer, porque a partir de agora, desde ontem, o seguro ele pode ser emitido em moeda estrangeira, desde que feito um acordo entre segurado e seguradora. Isso é bom para o mercado, considerando que, não só para o mercado, como para os segurados também,
Porque agora você consegue emitir, por exemplo, normalmente as apólices são emitidas em dólar. Então, até essa questão de flutuação cambial que a gente está vivendo muito ultimamente, isso pode ajudar bastante. Com relação a 392, a circular 392, considerando que a 197 agora não vai mais ter esses ramos e modalidades, também foi colocado em consulta pública uma norma de circular SUSEP para revogar a 392 e trazer alguns outros requisitos para operacionalização da contratação de seguros no exterior, que a 197 também trata e que está previsto na Lei Complementar 126. Essa consulta pública ela está bem parecida com a 392, mas a gente apontou aqui alguns pontos que entendemos que são mais importantes. Um deles é, para até então, e lembrando que é uma consulta pública, então não está publicada essa norma. A proposta de alteração da circular 392 traz, por exemplo, hoje, para uma pessoa contratar um seguro no exterior, tem lá determinados requisitos que estão na lei complementar e também na 197. Porém, para fins de operacionalização, eles estão detalhados na 392. E o que a 392 fala? Que o segurado precisa consultar, no mínimo, 10 seguradoras para aquele determinado risco. Seguradoras no Brasil, para ter a negativa de que aquele risco não é ofertado no Brasil. A proposta de alteração agora traz para 5, ou seja, está diminuindo pela metade a quantidade de seguradoras que precisariam ser consultadas aqui no Brasil para possibilitar a contratação de seguros no exterior. Algumas outras questões bem operacionais que a 392 hoje determina que você já tenha uma tradução juramentada da oferta que está sendo feita fora do Brasil. Isso foi omitido nessa proposta de norma. Outra coisa que a proposta retira, né, ela omite com relação a isso, é a consulta, uma declaração feita por uma entidade representativa de classe das seguradoras, informando da inexistência daquela cobertura por seguradoras brasileiras. Então, aqui ficaria a dúvida se a SUSEP não mais aceitaria essa declaração feita por entidade, ou se simplesmente ela não vai colocar de forma detalhada nos critérios de operacionalização. E agora, outros critérios que são até óbvios, né, se você for pensar. Por exemplo, você não pode fazer essa consulta para os seguradores nacionais após a contratação do seguro no exterior. E, da mesma forma, o segurado não pode fazer esse questionamento, essa consulta para os seguradores brasileiros que não tenham emitido prêmio naquele ramo de seguro que está sendo consultado nos últimos 12 meses. Então, além de tudo, o segurado também vai precisar ter esse cuidado para saber se a seguradora que ele está consultando emitiu prêmios nos últimos 12 meses com relação àquele ramo que ele quer contratar. Pode passar, por favor. Bom, como um outro tema, e esse aqui é um pouquinho. Isso aqui vai gerar bastante discussão, achamos nós. Bom, como vocês sabem, a Lei Complementar 126 de 2007 estabelece as regras de resseguradores no Brasil e as regras de contratação de resseguro. Dentro dessas regras, tem a regra de cedente. Quem é a cedente? É a seguradora, por exemplo, que transfere o risco para o ressegurador. Muito bem. A resolução CNSP 380, ela trouxe uma alteração para a resolução CNSP 168, que regulamenta essas questões da Lei Complementar 126, abrangendo como cedente entidades abertas de previdência complementar, ou seja, aquelas entidades que vendem planos de previdência complementar abertos, PGBL, etc. Entidades fechadas de previdência complementar, que são aquelas entidades que são
constituídas, você tem também as multipatrocinadas, mas enfim, aquelas entidades só para aquele determinado público. Por exemplo, uma empresa que cria uma entidade fechada só para os empregados dela. E as operadoras de planos de saúde. A Lei 9656, que trata dos planos de saúde e das operadoras de saúde, e a Lei Complementar 109, que trata das operadoras, das entidades de previdência complementar, abertas ou fechadas, elas já autorizavam, então, desde 98 e desde 2001, essas entidades a cederem os riscos para resseguradores brasileiros autorizados pela SUSEP. Ocorre que, e aí qual é a discussão? A Lei Complementar 126, ela trata cedente, e aí a gente está falando de uma lei complementar específica para as operações de resseguro. E o que a lei complementar fala? Cedente é a seguradora que contrata resseguro ou o ressegurador que contrata retrocessão. E mais para frente, a lei complementar estabelece que se equipara a cedente às sociedades cooperativas autorizadas a operar em seguros. Então, o que a gente tem aqui acaba sendo uma antinomia de normas hierárquica, principalmente porque você tem a lei complementar com uma determinada definição do que é cedente e uma regulamentação trazendo que deveria só regulamentar aquela lei, ampliando o rol de cedentes. A gente sabe que já teve um parecer da Procuradoria da SUSEP com relação a isso, entendendo que você precisa fazer uma interpretação sistemática com relação à definição de cedente. A gente entende que é uma abertura boa, é uma modificação boa, porém, do ponto de vista técnico e jurídico, isso pode ainda dar algum problema, isso pode ser questionado no judiciário, e se for partir do pressuposto de hierarquia de normas, ela pode ser esse artigo, né, essa alteração, pode ser eventualmente declarada ilegal. De qualquer forma, e principalmente considerando o momento que nós estamos, por exemplo, para as operadoras de saúde, isso pode ser muito bom, porque a gente sabe que os planos de saúde já estão com determinados leitos comprometidos, com superlotação de internações. Então, neste cenário de pandemia que a gente se encontra, isso pode ser muito bom para as operadoras de saúde. Porém, fica essa discussão jurídica que pode ser levantada em algum momento. Pode passar? A Marcela agora vai falar um pouquinho sobre o sandbox. Então, o sandbox regulatório, ele vem aí de 2008, após a crise econômica, em que os reguladores decidiram criar um ambiente regulatório diferente para que empresas pudessem testar produtos diferentes, inovadores, sem ter um comprometimento de capital tão grande, por exemplo. Então, a SUSEP trouxe, depois de colocar essa norma em consulta pública, a possibilidade de interessados pedirem uma autorização temporária para a SUSEP, para poder, dentro desse ambiente controlado, testar novos produtos sem ter tanto entrave regulatório, com um capital mínimo menor. Então, ao invés de 15 milhões de capital mínimo, que hoje é imposto para seguradoras, é possível começar esse projeto com o valor de 1 milhão. E esses projetos eles têm que ter uma característica em trazer inovações no modelo de negócio. Então, a gente entende que essa nova norma que foi publicada recentemente traz grandes benefícios para o mercado em função de dar um ambiente em que as seguradoras podem testar produtos que podem ser bastante importantes para os consumidores pela SUSEP
em função da decretação da pandemia do Covid-19. A gente acha que em breve eles devem, com certeza, voltar com isso. A gente não tem ainda um prazo determinado, porém, eu acredito que esse momento é um momento bastante importante para as seguradoras. Eles vão, com certeza, a gente imagina, ter demandas bastante diferentes dos clientes. E, com certeza, esse prazo adicional que a SUSEP vai estar concedendo de uma certa forma vai fazer com que as empresas estejam mais aptas a, quando submeterem os seus projetos para aprovação, tenham aí ainda produtos melhores para oferecerem para os segurados. Então, a gente vê com olhos muito bons essa inovação da SUSEP. Pode passar para o próximo, por favor. Outra inovação da SUSEP é com relação ao cliente oculto, que é uma prática bastante comum em mercados mais maduros de seguros, onde a SUSEP tem a possibilidade de atuar como um cliente, de forma, obviamente, oculta, como o próprio nome diz, com o intuito de pesquisar, simular, testar, seja de forma presencial ou remota, a contratação, distribuição, intermediação, promoção, divulgação de informações, produtos, serviços ou de operações das seguradoras, dos representantes, dos distribuidores de seguros. Então, a gente vê que a SUSEP está aí tendo um interesse bastante importante com relação a como as seguradoras e os seus parceiros, aquele representante comercial, um distribuidor de seguros, por exemplo, os varejistas, estão atuando na oferta de seguros para os segurados, como os sinistros estão sendo regulados. É lógico que a SUSEP não tem nenhuma obrigação de dar um aviso prévio para o ente supervisionado ou para o intermediário dessa atividade. E eu acho que isso está bem no coração do que a SUSEP deveria fazer como um regulador de um mercado supervisionado, que é se preocupar muito com o segurado, pessoa física, nessa parte de seguros massificados, onde a gente sabe que muitas vezes a relação de consumo é desigual, né, entre aquela pessoa física que comprou o seguro garantia estendida e a seguradora e o próprio varejista. Então, a gente vê com uns bons olhos como um amadurecimento da regulamentação da SUSEP e realmente o intuito de regular as atividades que realmente são importantes. Quem me conhece sabe que eu bato bastante nessa tecla, que eu acho que a SUSEP realmente tem que se preocupar com essa parte de produtos massificados, com o consumidor, pessoa física, e não tanto com os grandes riscos, como muitas vezes acaba sendo demonstrado aí em algumas normas que são editadas. Então, agora, para o próximo tópico, a Jaque vai falar sobre a questão do registro de operações. Obrigada, Marcela. Bom, outra novidade que foi publicada agora em março foi a questão do registro de operações. A SUSEP, no ano passado, trouxe algumas normas de consulta pública para tentar ter do mercado algum retorno com relação a isso. O que foi publicado, que é a resolução CNSP 383, estabelece que as operações de seguro, previdência aberta, capitalização e resseguro precisam ser registradas em sistema que vai ser posteriormente homologado pela SUSEP. Essas operações elas foram regulamentadas essa semana pela circular SUSEP 599, ou seja, você tem ali alguns critérios já estabelecidos para o registro de operações para esses sistemas e as seguradoras, a entidade de capitalização, entidade de previdência e resseguradoras vão ter
um prazo máximo de 30 dias para fazer esse registro, porém o prazo ele vai ser compatível com a complexidade, risco e natureza do evento ou da transação. A gente não sabe aqui se vão ter prazos específicos, se vão ser estabelecidos conforme a prática, se a SUSEP vai aferir isso posteriormente, conforme os registros forem sendo feitos. E verificar que, por exemplo, um bilhete de seguro, a complexidade é pequena, então deveria ter sido registrado antes. A primeira consulta pública que a SUSEP colocou no início do ano passado estabelecia 2 dias para registro de algumas operações. Ainda bem que não saiu essa questão dos 2 dias. Porém, fica essa dúvida com relação a qual é esse prazo compatível com a complexidade, o risco e a natureza do evento. A gente espera que isso seja regulamentado de uma forma bem pragmática, justamente para não ter num futuro apenamento de entidades reguladas por interpretação do que seria muito ou menos complexo, risco de menor potencial, maior potencial e etc. Um ponto importante são as operações. Então, operações de transferência de carteira, incorporação, fusão, cisão, vão ter procedimentos específicos, porém eles também vão ter que ser registrados nesse sistema de operações, nesse sistema homologado pela SUSEP. A gente entende que não é um momento propício para as entidades se preocuparem com isso. Porém, todo mundo vai ter que se adaptar. O prazo, as entidades já precisam começar a pensar nisso. Então, a norma entrou em vigor dia 1º de abril, porém, a SUSEP tem a incumbência de editar normas complementares para execução dessa resolução 383, inclusive tratando sobre as datas do registro, do início do registro das operações, que não vai poder ser maior que 3 anos. Ou seja, no máximo 3 anos, todo mundo vai ter que começar a fazer o registro de todas as operações nesses sistemas homologados pela SUSEP. Então, é um ponto de alerta, as entidades precisam começar a pensar, a se movimentar, vai ter o diretor que vai ser responsável por esses registros, então a gente sabe que vai ser uma questão que vai ser cobrada pela SUSEP no futuro. Então é bom que todo mundo, apesar do momento em que estamos, comecem a pensar nisso. Pode passar, por favor. Muito bem. Questão de validade de documentos digitalizados. Esse decreto, nós acreditamos que foi um dos melhores, considerando o momento que nós estamos, uma das melhores medidas que poderiam acontecer por enquanto, ainda que vai ter um caráter transitório, porque o decreto ele estabelece elementos técnicos mínimos para equiparação de cópias digitalizadas às versões originais de documentos físicos. Ou seja, se você vai apresentar um documento para uma entidade pública, para uma pessoa jurídica de direito público, ele vai poder ser, a partir de 18 de março, equiparado a um documento digitalizado, um documento físico. O documento digitalizado é equiparado ao documento físico. Como? Por meio de assinatura digital. Tem os padrões técnicos mínimos que estão elencados lá no anexo 1 do decreto. Precisa conter metadados específicos para garantir a autenticidade daquele documento. E lembrando que esse é um decreto, mas que no âmbito de SUSEP, a gente já tem desde 2004 a Circular SUSEP 277, que já estabelece algumas regras sobre a assinatura eletrônica. O que estabelece a 277? Que para ser válida uma assinatura eletrônica,
ela precisa ser utilizada por meio de certificados digital, homologados no âmbito da infraestrutura de chaves públicas do Brasil, sejam identificados com data e hora de envio e recebimento. E, além disso, em novembro de 2019, a SUSEP também publicou uma deliberação estabelecendo os procedimentos para peticionamento eletrônico, que também estabelece diversos critérios para você não apenas peticionar, ou seja, não só você ter assinatura eletrônica e conseguir enviar protocolos e para as entidades reguladas pela SUSEP, isso é muito importante, porque nós temos muitas obrigações que precisam ser protocoladas perante a SUSEP. Procedimentos societários, aprovações prévias, pedido de indicação prévia de diretores antes de eleger, tem muitos procedimentos administrativos sancionadores. Então, isso foi muito importante. Porém, na deliberação SUSEP 230 de 2019, também tinha alguns critérios para como os documentos digitalizados seriam aceitos pela SUSEP. Ou seja, quando a gente apresenta um documento, vamos pensar ali numa operação, num ato societário, tem diversos documentos que a gente precisa apresentar, muitas vezes como cópia autenticada e etc. No procedimento eletrônico, no protocolo eletrônico da SUSEP, tem lá na deliberação alguns requisitos de como a gente consegue fazer isso sem precisar enviar o documento físico. Porém, lembrando, o protocolo SUSEP ou eletrônico, a SUSEP ela pode pedir a qualquer momento a apresentação do documento físico. Então, fica um alerta. Essa questão dos documentos digitalizados veio em boa hora, porque a grande maioria das empresas está trabalhando em home office, porém a SUSEP não suspendeu os prazos todos, só prazos de processos sancionadores. Então, continuam sendo necessárias diversas obrigações que a gente precisa protocolar perante a SUSEP. Pode passar, por favor? Muito bem. E como a Marcela falou, nós trouxemos aqui também algumas implicações principais que a pandemia da Covid-19 já trouxe até o momento para a gente. Assim, como principal, a gente sabe que diversas normas, diversas ações já estão sendo tomadas, que todas elas acabam impactando de alguma forma o dia a dia de empresas, de seguradoras, de entidades. Porém, a gente trouxe aqui algumas principais focadas para o nosso mercado. Uma delas foi um projeto de lei que foi apresentado essa semana para alterar o Código Civil de modo a proibir o segurador nos seguros de pessoas a recusar o pagamento de seguro a morte ou incapacidade ocorrer em razão de infecções ou pandemias. A gente sabe que a grande maioria dos clausulados dos seguros de pessoas exclui epidemias e pandemias. Algumas seguradoras já se manifestaram em redes sociais, em sites, em entrevistas, que não vão negar cobertura em razão da pandemia da Covid. Porém, um projeto de lei proibindo isso significa que não vai ser uma liberalidade da seguradora, não importa que isso esteja no clausulado, a ideia deste projeto de lei é que seja proibido ao segurador recusar o pagamento daquela indenização se a morte ou invalidez decorrer de infecção de epidemia e pandemia. Então, esse é um projeto de lei que a gente precisa acompanhar de perto, porque isso pode impactar não só nos riscos já vigentes, mas também nos riscos futuros. E isso, na subscrição, vai precisar ser considerado. Porque da mesma forma que a gente está tendo uma pandemia agora, isso pode acontecer de outras formas, em outros momentos. Epidemias nós temos bastantes aqui no Brasil. Então, vai ser um ponto que as seguradoras vão ter que começar a considerar na subscrição. E pensar agora no provisionamento, caso esse projeto de lei passe, nos seguros já vigentes. Com relação às AGOs, a Marcela vai falar um pouquinho.
Aqui nas AGOs, eu acho que foi uma preocupação grande que a gente viu, pelo menos dos nossos clientes, consultando sobre como seria isso, até porque a SUSEP é, mandou uma carta, fez uma carta, editou uma carta circular informando que, em caráter excepcional, em função da pandemia, as sociedades supervisionadas, elas não seriam apenadas, ou seja, pelo descumprimento da obrigação de realizar as assembleias gerais ordinárias fora do prazo estabelecido no decreto 60459 e também no artigo 132 da Lei das SAs. Então, assim, o que a SUSEP fez foi simplesmente informar o mercado que não teria qualquer tipo de penalidade caso as seguradoras, resseguradoras, entidades de previdência, ou seja, as entidades supervisionadas, não conseguissem cumprir com o prazo para a realização das suas assembleias. E o que foi bastante positivo foi a medida provisória, que trouxe a possibilidade de, excepcionalmente, as sociedades anônimas que tinham o seu exercício social se encerrando em 31 de dezembro de 2019, que é o caso, pelo menos da maioria dos nossos clientes, das seguradoras, resseguradoras e entidades de previdência que a gente atende, com o exercício, desculpa, gente, só voltando, com o exercício social se encerrando entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020, a possibilidade de realizar as assembleias num prazo de 7 meses a partir do término do exercício social. Então, isso aí foi uma medida bastante importante, que eu acho que deu uma tranquilizada na maioria das empresas que estavam bastante preocupadas com a possibilidade de cumprir com esse prazo. E eu acho que, de uma forma bastante prática, as empresas conseguem continuar realizando as suas AGs, ainda que elas sejam feitas, as assembleias sejam feitas de forma remota. Agora a Jaque vai falar um pouquinho da prorrogação dos prazos da Previc. Jaque. Obrigada. Aqui na verdade, é simples, é bem em linha com o que a SUSEP fez, porém a Previc, para a entrega de obrigações das entidades fechadas, a Previc é o regulador das entidades fechadas de previdência. E as entidades fechadas também têm diversas obrigações, diversos envios de documentos, informações e etc., licenciamento, prazos de fiscalização. Então, o que a Previc fez, isso foi diferente da SUSEP. A Previc, ela prorrogou por 30 dias todos os prazos que venceriam em março ou que vão vencer em abril para as entidades enviarem essas obrigações. Como a Marcela falou, a SUSEP, ela não prorrogou o prazo. O que ela falou é: não vou responsabilizar a entidade que não fizer a AGO. A Previc já fez o inverso. Ela prorrogou o prazo por 30 dias. Então, obrigações, envio de informações de março e abril, seja inclusive de licenciamento e fiscalização, ficam prorrogados por 30 dias. Nós não sabemos se, acabados esses 30 dias, ela vai prorrogar de novo. Nós acreditamos que isso vai depender muito de como vai estar a nossa situação de isolamento, de pandemia, de evolução da Covid aqui no Brasil, principalmente para fins de envio de informações e documentos, que a gente sabe que é uma situação complicada e as entidades não podem ser responsabilizadas eventualmente por não conseguirem enviar no prazo em razão da pandemia, certo? De seguro garantia judicial, a Marcela vai falar um pouquinho. Essa parte aqui a gente está fazendo um bate-bola para ficar mais dinâmico, porque são pontos bem mais específicos. Com relação ao seguro garantia judicial, a gente sabe que é uma opção bastante interessante para os segurados, como uma opção de alívio de fluxo de caixa, e é um tópico que a gente tem recebido muito questionamento de clientes considerando a opção do seguro garantia judicial para realmente ter esse alívio de fluxo de caixa, e a gente acha que realmente sempre foi, e com certeza agora mais do que nunca, é um produto muito interessante
para ser utilizado. E agora, o que acho que mostra ainda mais a aceitação do produto, que a gente não precisa nem comentar, né? O seguro, vou só repassar, o seguro garantia judicial, ele é equiparado a dinheiro e a fiança bancária no Código de Processo Civil. Para execuções tributárias existe a portaria e para parcelamento de débitos tributários existe a portaria da PGFN já desde 2014 regulamentando o assunto. E uma decisão recente de fevereiro do Conselho Nacional de Justiça que deferiu uma liminar que suspende os artigos 7º e 8º do ato conjunto do TST e do Conselho Superior de Justiça do Trabalho e da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que tratam do uso do seguro-garantia judicial e da fiança bancária em substituição ao depósito recursal e para garantia de execução trabalhista. Então, a gente acha que essa decisão veio reforçar mais ainda a utilização do seguro-garantia judicial pelas empresas em todas as esferas, né? Na civil, tributária e agora na trabalhista. Então, a gente acha que essa é uma medida bastante interessante, a gente vê com bons olhos e a gente imagina aí que isso vai ter um impacto positivo para o mercado, no sentido de passarem a ter uma procura maior dos tomadores na contratação desse tipo de seguro. Então, passando para a Jaque agora. Exatamente. Só lembrando que, apesar de ser bom para o mercado, é sempre bom pensar na subscrição desses riscos. Todo mundo quer que o mercado cresça, principalmente de garantia judicial, mas tem que lembrar que esses seguros algum dia podem sinistrar. E para as empresas, como seguradas, como tomadores, pode ser uma ótima alternativa para ter liquidez e fluxo de caixa, como a Marcela falou. A questão do comunicado ANS, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, é a agência reguladora dos planos de saúde e das operadoras de planos de saúde, publicou um comunicado pedindo para as operadoras priorizarem os atendimentos relacionados com a Covid-19 ou suspeitos de ser infecção pela Covid-19. Infecção pelo coronavírus. A Covid-19 é a doença, o coronavírus é o agente transmissor. Muito bem. Por que isso? A ANS tem uma resolução normativa 259 que estabelece prazos máximos para as operadoras cumprirem os atendimentos. Ou seja, você tem prazo máximo para agendamento de consulta, prazo máximo para agendamento de exames simples, prazos máximos para agendamento de exames complexos, cirurgias, etc. Por aí vai. Esses prazos, pelo comunicado da ANS, e lembrando, não foi alterada a 259, a RN 259, foi prorrogado por meio de um comunicado em caráter excepcional os prazos máximos de atendimento para consultas, exames, terapias e cirurgias. E a justificativa da ANS qual foi? Para reduzir a sobrecarga das unidades de saúde dos planos de saúde e evitar uma exposição desnecessária dos beneficiários, que poderia gerar um risco de contaminação maior e aumentar ainda mais essa sobrecarga nas unidades de saúde. Então, em caráter excepcional, esses prazos da 259 não precisarão ser totalmente cumpridos pelas operadoras, porém, as operadoras vão ter que justificar a não disponibilização da cobertura naqueles prazos. Ou seja, ela abriu a possibilidade de não cumprimento da 259, porém você tem que ter um motivo justificado. Qual é o motivo justificado? Se a ANS vai aceitar esse motivo no futuro, a gente sabe que depende um pouquinho da questão de fiscalização futura. Porém, é bom para as operadoras, é bom para os beneficiários, é bom para o SUS, para o Sistema Público de Saúde, que neste momento
para não ter uma sobrecarga e não expor mais ainda os beneficiários, aqueles prazos que a gente sabe que são importantes, foi uma super evolução para os beneficiários no âmbito de plano de saúde, porém, é o momento da gente relativizar algumas coisas para conseguir ter atendimento para todo mundo. Por fim, a Marcela vai trazer agora um questionamento sobre as renovações. Como muita gente sabe, o prazo para renovação dos registros das resseguradoras admitidas e eventuais já está chegando. Para as admitidas é 31 de maio e para as eventuais 31 de julho. Então, a SUSEP ainda não fez qualquer comunicação com relação a isso, formalmente, para o mercado. No entanto, a gente já tem recebido questionamento de vários clientes com relação a, por exemplo, notarização dos documentos. Os notários muitos estão trabalhando remotamente, existe a possibilidade de uma notarização eletrônica em alguns países, mas a gente sabe que isso não é factível para todos os países. E, mais importante, é a questão do apostilamento, legalização dos documentos, que é um dos requisitos para que os documentos emitidos no exterior tenham validade no Brasil e que sejam aceitos pela SUSEP. Muitos órgãos que tratam desse apostilamento, da legalização de documentos, eles não estão funcionando. Então, a nossa recomendação é que, na medida do possível, os resseguradores peçam a documentação, que seja possível, que seja viável, conversem com os órgãos reguladores do país de origem para avaliar se é possível emitir um PDF do documento. E, enquanto a SUSEP não se posiciona a respeito, que estejam com a documentação, comecem a preparar a documentação conforme possível para que a gente apresente dentro do prazo. Mas a gente imagina que a SUSEP deva se manifestar a respeito disso e não tendo qualquer comunicado da SUSEP a esse respeito, a gente entende que a SUSEP deve sim flexibilizar e conceder prazo adicional para que os entes que têm que cumprir com esse prazo possam apresentar tais documentos um pouco mais para frente, à medida em que os serviços de notarização, apostilamento e até mesmo dos próprios órgãos supervisores dos outros países esteja normalizado. Então, acho que esse é um pouco do que a gente tem visto, tanto em questões de novas regulamentações e mesmo comunicados dos órgãos reguladores, da SUSEP, de outros órgãos reguladores, que estão afetando o mercado de uma certa forma por conta da pandemia. A gente está chegando aqui ao fim da nossa apresentação. Eu gostaria de abrir para perguntas, caso alguém queira colocar aqui no chat alguma pergunta para a gente, se ficou alguma dúvida, fiquem à vontade. A gente recebeu algumas perguntas antes do webinar, então eu vou passar aqui a primeira pergunta que foi feita, que é a questão que a gente tem visto bastante debate sobre o pagamento ex gratia. Então, a pergunta que a gente recebeu aqui é como nós vemos a questão das seguradoras de vida estarem divulgando o pagamento de sinistros, independente da exclusão de cobertura prevista na apólice. Eu ia pedir para a Jaque responder essa pergunta, mas eu acho que ela teve um probleminha técnico. Então, eu vou começar a responder a pergunta até que ela volte e possa complementar com o entendimento dela também. Então, a gente tem visto, como eu falei no começo, muitos artigos sendo publicados, né, bastante cobertura da mídia, teve até duas cartas da FENACOR abertas ao mercado, com relação à questão das seguradoras de vida cobrirem ou não em função de mortes
por conta do Covid-19. Então, eu acho que assim, acho que a Jaque voltou. Voltei. Então tá, Jaque, você conseguiu ouvir a pergunta? Não. Tá bom. Sobre a questão das seguradoras de vida que estão divulgando o pagamento de sinistros, independente da exclusão de cobertura prevista nas apólices. Eu ia passar a palavra para você. Legal. Bom, o que eu acho esse tipo de comunicado não é binding, ou seja, ele não vincula do ponto de vista jurídico. Porém, as seguradoras precisam ficar atentas que no futuro, se tiver uma discussão judicial com relação a isso e tiver um motivo de negativa futura, esse tipo de comunicado não acaba não ficando bom. Ou seja, a seguradora tem que ter muito cuidado quando faz esse tipo de comunicado, porque a gente não sabe a evolução dessa pandemia. Isso não fez parte da subscrição do risco, dos riscos da carteira de seguro de pessoas daquela seguradora. Então é importante ter esse cuidado para não colocar em risco a solvência da seguradora e até, se envolvida, se prejudicada, a solvência. Em razão disso, ter algum tipo de responsabilização pela resolução 243. Nós não entendemos que o pagamento desse tipo de indenização, mesmo que não esteja na cobertura, seja um descumprimento pela seguradora das regras da apólice. A gente entende que é o inverso. Essa penalidade prevista na 243, ela é quando existe algum tipo de obrigação e a seguradora não cumpre. Ela fazer um pagamento fora, ainda que estivesse excluído, desde que não colocado em risco todas as questões de solvência, de provisionamento e etc., não é, por si só, um motivo de infração pela entidade regulada. Marcela, tem mais perguntas? Temos mais uma pergunta aqui. Sobre o pagamento de apólice em moeda estrangeira, gostaria de confirmar se conseguimos pagar em dólares, mesmo quando a apólice só cobre riscos no Brasil. Bom, muito bem. Como nós falamos lá em cima, a alteração da 197, que entrou em vigor ontem, né? A resolução 379, que alterou o artigo da 197, estabelece que qualquer apólice agora pode ser contratada em moeda estrangeira, ainda que em dólar, desde que tenha um acordo entre segurador e segurado. Como eu disse, a 392 estabelece alguns critérios e ela não foi revogada ainda, apesar da norma em consulta pública. Porém, de qualquer forma, pela alteração da 197 que entrou em vigor ontem, desde que tenha acordo entre segurado e seguradora, pode sim ser contratada em moeda estrangeira, por exemplo, em dólar, mesmo os riscos aqui no Brasil. Marcela? Obrigada, tá quase um talk Jaque. show, né? Marcela entrevista. A gente teve um comentário aqui bem legal da Mariana Jardim, que pós-pandemia é provável que haja um boom de sinistros daqueles que precisam de uma regulação mais sofisticada, com a suspensão de diversas atividades, como grandes obras de infraestrutura, por exemplo. Mari, a gente acha super bem pontuado esse seu. Eu estou falando em nome da Jaque, mas depois a gente entrevista a Jaque também. Eu concordo. É super bem pontuado. Eu acho que até a gente tem monitorado bastante como os segurados vão reagir e a gente já sabe que está tendo um aumento de notificações de sinistros para seguradoras.
E realmente, como a Jaque disse, a gente ainda está no início dessa pandemia. A gente acha que muitos produtos vão ser afetados. E&O, então, assim, sem dúvida, vão ter notificações importantes, vão ter sinistros bastante complexos a serem regulados, vai demandar da seguradora, sem dúvida, é, ainda mais cautela na regulação desses sinistros, avaliar o timeline em que eles aconteceram, a medida em que foi determinada uma epidemia, uma pandemia, quais foram as decisões governamentais que foram tomadas durante, né, cada mês, quando foi apresentada a notificação ou quando ocorreu o evento. E isso são para várias linhas de negócio. Então, a gente acha aí que realmente vão ter, tanto do lado dos segurados, avaliando os produtos em que eles contrataram, quais foram as perdas que eles sofreram, se essas perdas são indenizáveis ou não, como notificar isso para as seguradoras, e do lado das seguradoras, o recebimento dessas notificações. A gente tem visto já programas que a gente atua para algumas seguradoras globais, usando a nossa plataforma do DLA Piper, uma triagem de notificações, de forma que seja possível que todas as notificações de sinistro sejam respondidas dentro de um prazo adequado, e que as seguradoras tenham também um alinhamento global da forma em que elas vão responder a essas notificações, como os sinistros são avaliados, cobertos ou não. Então, a gente acha que realmente vai ter um aumento na parte de regulação de sinistro, e a gente com certeza entende que as seguradoras que já dão muita atenção a esses assuntos vão estar ainda mais preocupadas em regular esse sinistro de maneira bastante eficiente e com o apoio de uma equipe técnica bastante preparada. Então, parte do nosso trabalho aqui dentro do escritório é acompanhar todas as normas, né, que são editadas, o timeline em que elas são editadas, até para poder assessorar nessas notificações e nessa regulação desses sinistros de forma bastante eficiente. Jaque, fica à vontade para complementar. Eu acho que concordo com tudo. Só obrigada, Mariana, pelo comentário. Com certeza é super pertinente. É importante, principalmente, eu vi que você falou questão de obras públicas, né? De infraestrutura. Isso vai ser bastante importante. A gente sabe que já tem alguns órgãos, algumas agências prorrogando alguns prazos de cumprimento, alguns prazos contratuais. Porém, como a Marcela falou, o timing de tudo isso vai ser muito importante. Então, aquela obra já estava em default antes, por quê? Sim ou não? E um ponto importante é que a Circular 477, que trata do seguro-garantia, e aqui entendi que o comentário da Mariana foi principalmente relacionado com o seguro-garantia, ele já prevê como causa de perda de direito do segurado à indenização, casos fortuitos e de força maior. Então, isso também vai ser importante determinar se aquele default do contrato que tinha o seguro garantia, por exemplo, de performance, ele foi em razão de um caso fortuito de força maior, que a gente sabe que já teve, inclusive, normativa com relação a isso, quando teve a decretação de calamidade. Então, vai ser, sim, um momento importante para o mercado de seguros e não só para as entidades reguladas, mas também e principalmente para segurados ou tomadores, para conseguir identificar o momento de eventual notificação, de eventual sinistro, de eventual evento, e se os termos das condições gerais especiais particulares. E lembrando que, e aí para o mercado regulado,
qualquer alteração nas condições contratuais que limitem, restringam ou direitos do segurado ou criem novas obrigações, precisam ir para a SUSEP. Então, mesmo que queiram, em algum momento, alterar isso para tentar proteger um pouquinho a questão da sinistralidade, porque não fez parte do underwriting daquilo, pode ser que ainda assim não dê tempo para conseguir ter a aprovação desse clausulado, né? O registro desse clausulado na SUSEP. Marcela, tem mais alguma pergunta? Algum comentário? Pessoal, fiquem à vontade, tá? Eu acho que é isso mesmo. Sem dúvida, vamos ver aí a evolução dessa pandemia para o mercado. Eu gostaria de. Acho que a gente não tem mais. Acho que uma das perguntas que a gente poderia falar rapidamente, já que é aquela que a gente tem recebido em alguns outros webinars, sobre se as seguradoras vão cobrir riscos relacionados à pandemia. Eu acho que isso está muito relacionado àquela primeira pergunta no seguro de vida, e também, de alguma forma, fala o que a gente falou aqui no sinistro. Acho que valeria a pena só falar sobre isso rapidamente. O que você acha? Pode ser, com certeza. Bom, acho que eu que vou falar sobre isso, né? Então tá bom. Bom, nós já recebemos algumas consultas com relação a isso de diversos clientes, porque tem, dependendo do tipo de seguro, principalmente, INO, DNO, lucros cessantes, compreensível empresarial, seguro de pessoas, cada um, pelo fato gerador ser muito diferente em cada um dos seguros, muitos deles não têm previsão de pandemia. Muitos deles, as definições não englobam doenças, infecções ou tem alguns termos muito genéricos. Então, isso é importante. As seguradoras, esse é o momento das seguradoras revisarem seus produtos, analisarem as cláusulas, tudo o que tem, e aí não pensando em proteger simplesmente a seguradora, porém a gente sabe que todos os produtos têm um underwriting, têm uma subscrição, têm uma política. As seguradoras, elas vivem disso, elas se baseiam nisso, no provisionamento e etc. Ou seja, não fazendo parte da subscrição, as seguradoras podem aí no futuro ter um problema. E aí, voltando ainda ao comentário da Mariana, vai ter um boom, pode ter um boom de sinistros. Então, o que é importante agora é as seguradoras revisarem os produtos, analisarem se, por exemplo, uma situação dessa de pandemia em cada um dos ramos, então no INO, por exemplo, vamos pensar numa clínica, odontológica, um INO, uma das pessoas ou o próprio prestador estava contaminado e pegou várias pessoas, vários clientes, isso teria ou não teria a ver com a prestação do serviço? Tem ou não tem inclusão para esse tipo de contaminação viral, bacteriana, outros agentes transmissores? E aí eu acho que é importante pensar não só na Covid, não só na pandemia que já estamos, mas as seguradoras pensarem em todas as situações que podem acontecer. Nós estamos num mundo globalizado, com muita movimentação de pessoas. Então, não focar na situação que nós já estamos, porém, revisar tudo de uma forma que vocês consigam não apenas se proteger, porque a gente tem que pensar também na função, né, do seguro, que os segurados também querem estar protegidos, porém, na clareza do clausulado e do que faz ou não faz parte da subscrição daqueles produtos. Isso é importante, porque eventualmente a seguradora pode achar que está claro que não está coberto, então a subscrição dela não englobou aquele risco. E, na verdade, quando você faz uma análise agora, pensando do ponto de vista concreto da pandemia que a gente já está, aquilo estaria coberto. Então, isso é muito importante.
Obviamente, a gente está aqui à disposição, a gente já está fazendo isso para alguns clientes e é bem interessante o que a gente está descobrindo sobre vários ramos, vários clausulados e como as coisas poderiam ser mais claras ou não. Sem dúvida. E acho que assim, uma mensagem importante para a gente deixar aqui é que, claro que se o risco é coberto, é claro que a seguradora vai fazer frente a isso, afinal é do interesse dela que o segurado se sinta protegido, né, naquelas situações em que existe cobertura. Então, acho que é isso, a gente já passou aí um pouquinho do tempo. Então, já que acho que a gente pode se despedir, a gente não recebeu mais nenhuma pergunta aqui. Então, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta adicional e quiser mandar um e-mail para a gente, fiquem à vontade. E eu também gostaria só de lembrar vocês que a gente, depois a gente vai mandar a apresentação para todos e também uma pesquisa de qualidade para todo mundo. Então, se vocês puderem responder essa nossa pesquisa, a gente fica bastante feliz. Também ficamos aí à disposição para responder qualquer pergunta. E mais informações vocês podem encontrar no nosso LinkedIn. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada mesmo pela participação de todos vocês. Fiquem bem. Um abraço aqui de todos nós do Campus Melo.